sequestro de dados nas redes sociais vem atormentando a vida dos usuários de celular. Segundo uma pesquisa realizada por uma empresa em segurança digital, a detecção de perfis falsos em redes sociais que se passam por terceiros cresceu em 2021. Segundo esse levantamento, foram mais de 120 mil perfis falsos no último ano, um aumento de 14% sobre o ano anterior. Mas aí, como se proteger de roubo de perfil, né? Golpes com aplicativos e sites falsos? Para isso, nós recebemos hoje, aqui no programa Espaço Aberto, em formato virtual pela TV e Rádio Câmara Bauru, o doutor Leonardo Góes de Almeida, que é especialista em Direito Digital, vai explicar um pouquinho para a gente e dar dicas sobre segurança na internet. Leonardo, eu queria te agradecer por ter aceito o convite para falar conosco. Eu que agradeço o convite da Rádio e da TV Câmara. Aliás, Leonardo, que é sócio do escritório Maia Sociedade de Advogado aqui de Bauru. Vamos lá, falando sobre o tema de hoje, a gente tem uma infinidade, né? Tem visto uma infinidade de golpes sendo aplicados, seja clonagem de WhatsApp, seja roubo de perfis de Instagram, venda de eletrodoméstico nos stories, perfis falsos de promoções. Muitas pessoas acabam caindo, mesmo pessoas esclarecidas, né? Usuárias praticamente o tempo todo dessas redes, acabam sendo vítimas desse tipo de golpe. Hoje, quais são os principais tipos de golpes praticados na internet? Bom, Lidiane, conforme você mesma disse, a gente está vendo uma enxurrada de golpes, principalmente no Instagram, né? Pessoas que estão acostumadas a utilizarem seus perfis, seja de ordem pessoal ou profissional, e às vezes eles não fazem nada, né? Como assim não fazem nada? Às vezes não clicam em nenhum link estranho, não passam os seus dados, simplesmente são vítimas de vazamento de banco de dados. Então, a gente tem hoje um mercado paralelo de venda de dados e, normalmente, as pessoas repetem a senha, né? E as senhas que vazam num determinado e-commerce, num determinado site, se confunde, às vezes, com a senha que usa no seu Instagram, no seu Facebook, no seu e-mail pessoal. Então, essa modalidade de golpe tem crescido bastante. E, além disso, que já virou, infelizmente, contumaz, o WhatsApp também, as pessoas acabam inocentemente passando os códigos de verificação numa dupla autenticação, enfim, e a técnica de phishing, né, de pescaria também, que é você clicar em URLs, links suspeitos. Que são essas promoções de viagens, né, bem atrativas, né, normalmente promoções em hotéis, restaurantes, as pessoas acabam se confundindo, né, Leonardo? O que acontece é o seguinte, o que o cracker ele tem a mania de fazer? Às vezes não é nem cracker, né? Porque o hacker do mal, que é assim chamado, às vezes tem um conhecimento mais profundo de informática e faz algum tipo de invasão ou acaba armando algum tipo de golpe ali para as demais pessoas. Só que o que eu venho percebendo aí, e muitos acabam caindo, você segue um hotel, você entra no Instagram, segue um hotel, segue uma companhia de viagem, enfim, um resort, e do jeito que você colocou para seguir, automaticamente te segue de volta, não aquele perfil, mas um similar, que tenta se passar pelo hotel principal. E, às vezes, a pessoa nem percebe que se trata de um outro perfil e acaba cedendo seus dados, né? Seus dados pessoais. E isso é uma tática também bastante utilizada aí, pelos criminosos virtuais. Quer dizer, a gente mesmo acaba fornecendo munição para ser vítima de golpe, sem querer, né? Exatamente, exatamente. Eu faço uma brincadeira, Lidiane, que a minha avó, né, no auge lá dos seus 80 anos, ela pegou uma dica muito valiosa e ela utiliza diuturnamente as redes sociais. Eu falei, vó, nunca clique no azulzinho. Ela aprendeu, ela nunca clica nos links. Agora, Leonardo, a finalidade é sempre tirar dinheiro da vítima. Existem outras finalidades, encontros amorosos, alguma coisa assim? O que é que você observa? Existe. Aliás, está em voga agora, né, um documentário num streaming famoso falando do golpista de um aplicativo de relacionamento, né? E existem em várias escalas, né? Em várias escalas. Existe extorsão de ordem
amorosa, se assim eu posso dizer, é um eufemismo para extorsão sexual, enfim. Às vezes as pessoas se passam por outras, acabam aí chancelando algum tipo de encontro e depois, enfim, seja pessoal ou só virtualmente, acaba pagando caro, porque às vezes troca algumas intimidades, vídeos, fotos íntimas, enfim. Tudo aquilo que a gente acaba observando no mundo real, Lidiane, entre aspas, o mundo real, porque o virtual é o mesmo, a gente tem aqui na internet uma potencialidade absurda dos golpes já convencionais. Então, começou lá com o golpe do bilhete premiado na porta da lotérica e agora se estendeu para tudo que é golpe sofisticado nas mídias sociais. E esses golpes que envolvem aplicativos de relacionamento ainda tem um outro viés, né, um outro ingrediente, que é a questão emocional. Então, o envolvimento emocional, e não apenas financeira, a motivação, a atratividade financeira, mas o envolvimento emocional da vítima, né? Sim, sim. O golpista, normalmente, ele está focado ali na questão financeira, material. Mas, de fato, existe uma propensão gigantesca de pessoas assim mais, digamos, carentes, né, mais suscetíveis aí a conversarem e acabam caindo bastante. É interessante porque quando se fala, né, eu posso falar o canal de streaming, né, na Netflix, que tem o golpista do Tinder, né, que tá famoso. É curioso porque nesses aplicativos de relacionamento, especificamente, a maioria das vítimas acabam sendo mulheres. E os homens, principalmente na faixa dos 40 aos 50 anos, são as maiores vítimas de golpes no Instagram. É curioso isso, né? No Instagram e também no próprio Facebook, porque nesses aplicativos de relacionamentos ainda tem aquele certo mistério, tem um certo recato e tudo mais. No Instagram e no Facebook é mais direto e normalmente nessa faixa de idade, homens que não têm tanta facilidade com os meios tecnológicos são presas extremamente fáceis de perfis fakes se passando por mulheres mais jovens. Tá certo. E no caso do WhatsApp, né? A gente às vezes, vez ou outra, recebe alguma mensagem de algum amigo pedindo dinheiro, pedindo transferência bancária aí, imediata, enfim, sempre vem uma história muito sensível junto. Qual é a diferença hoje do celular, né? No caso do WhatsApp que foi clonado ou do perfil que foi roubado? Porque o que a gente recebe também muitas vezes é a mensagem do próprio usuário, da própria vítima, dizendo que existe um outro perfil com uma foto dela, né? Qual é a diferença entre esses formatos de golpes pelo WhatsApp? Tem o WhatsApp clonado. O clonado literalmente você acaba se passando pela pessoa no próprio número dela. Normalmente, para a pessoa cair nisso, ou ela não tem a dupla autenticação, a autenticação em 2 fatores ativada, ou ela cai em golpe de engenharia social. Tentam descobrir o código PIN, ligam para a pessoa e falam. Às vezes a pessoa está cadastrada em algum site de e-commerce, algum marketplace, e fala: você acabou de receber um código, passa para mim porque você vai ganhar uma promoção, tudo, e acaba pegando, com perdão da expressão, o WhatsApp. Esse golpe, normalmente, as pessoas acabam sendo mais suscetíveis a cair, porque está falando com o próprio número, né? Agora, o outro é um número aleatório que a pessoa furta ali a foto do perfil, né? E acaba uma espécie de fake profile no próprio WhatsApp. E muitas das vezes a potencial vítima nem percebe que o número é diferente, tá a foto ali, ou o golpista fala: eu perdi, eu tive meu, ele fala, eu tive meu celular roubado, eu tô com esse novo número, eu tô passando por uma emergência aqui, eu preciso tal. Então tem essas 2 modalidades hoje que são as mais propagadas. Uhum. Você comentou sobre essa verificação em 2 etapas, que é um recurso de segurança, né, no caso do WhatsApp. Para as outras redes que não têm esse recurso, que dicas você daria para amenizar ou minimizar a chance de ser vítima de um golpe? Por exemplo, no momento de escolher a senha desse aplicativo ou dessa rede.
Hoje, boa parte, assim, a maioria dos aplicativos mais utilizados no dia a dia tem essa opção. É que a grande maioria dos usuários não sabem que existe essa opção. Agora, mesmo nos que tem e nos que não tem, você não pode utilizar senhas fáceis. Você tem que fazer uma combinação de caracteres e números, caracteres maiúsculos, minúsculos, caracteres especiais, para ter aquela senha que a gente chama de senha forte. Mas daí alguém pode pegar e falar assim, como que eu vou decorar um monte de senha forte? Hoje, o mais usual, Lidiane, é você ter um cofre de senha, um aplicativo que é um gerenciador de senhas, né? Existem no mercado aplicativos gratuitos e existem alguns pagos. Por quê? Ali, ele acaba sugerindo para você senhas extremamente fortes, que são difíceis de serem quebradas, porque além de você, uma senha fácil, ter essa senha vazada, existem hoje técnicas crackers para você tentar descobrir a senha, você tenta forçar todas as combinações para chegar à senha. Se as contas mais fácil a senha mais tranquilo quebrar a senha. Então, eu sugiro que você tenha um aplicativo gerenciador de senha, aí você vai ter uma senha mestra, essa sim você vai ter que fazer de um jeito mais sofisticado, e você guarda a senha. E lembrando que todo recado, toda vez que você vai cadastrar uma senha, seja no banco, seja no aplicativo, seja onde for, está escrito: a senha é pessoal e intransferível. Então, senhas fortes e não conte para ninguém. Uhum. A sincronização entre aplicativos, entre dispositivos, entre perfis, acaba merecendo uma atenção especial? Você vê algum risco? Por exemplo, eu tenho uma conta numa plataforma e aí eu sou uma usuária do Google e aí eu vou sincronizar as minhas várias redes na conta do Google. Você acha que isso é perigoso? Existe alguma dica de segurança nesse sentido também, Leonardo? Essa integração de contas, de plataformas, é uma baita de uma facilidade, convenhamos, né? E, em tese, em tese, você tem nas grandes plataformas, seja ali no Android, ali com o Google Play, ou seja, no iOS com a Apple Store, verificações dessas integrações, de modo que você não corra riscos demasiados. Porém, também você, pela internet, diretamente ali, existem essas opções de integração. O que os especialistas recomendam, né? Que se faça essa integração entre plataformas famosas, plataformas que você tem uma confiabilidade. Você não, né? O mercado, no geral, tem uma confiabilidade acima da média. Tente não integrar isso com plataformas, aí não é nem menosprezando, nem desdenhando, mas plataformas desconhecidas. Às vezes é um começo, ok, oferece essa opção, e com o tempo vai se consolidar. Mas esse é um outro meio também que acaba se vazando dados pessoais e as pessoas acabam sendo lesadas. Certo. Bom, fui vítima de um golpe, socorro. Qual é o primeiro passo? Quem eu devo acionar? Aciono diretamente a empresa gerenciadora do aplicativo, né? No qual eu fui a vítima do golpe. Como é que eu faço isso? Como eu devo fazer esse contato? A empresa tem um prazo para resolver o meu problema. E é importante também fazer um boletim de ocorrência. O que você recomenda? Eu vou de forma bem geral, porque existem algumas especificidades a depender do caso, né? Mas, via de regra, é importante sim fazer um boletim de ocorrência. Mesmo que aquilo não seja uma infração de ordem penal, pelo menos você tem uma forma de documentar isso, né? E hoje, por exemplo, aqui no estado de São Paulo, mas na grande maioria das das polícias civis do Brasil, você tem como fazer o boletim de ocorrência online. Então, já é uma facilidade, né? Então, você acaba fazendo prova disso. Então, você fazendo um boletim de ocorrência, eu acredito que seja um primeiro passo, mas lembrando que, para você fazer o boletim de ocorrência, você tem que narrar de forma bem explícita e pormenorizada o que de fato aconteceu. Então, tem que estar acompanhada dos prints, né, das capturas de tela. Então, é importante que você faça também toda essa coleta de provas. As provas que podem vir a perecer, que podem se perder, hoje você tem dois meios, né?
ou você faz o registro de uma ata notarial em cartório, ou você pode fazer também na internet, existem opções que você faz a prova através de blockchain ou pela cadeia ICP Brasil, enfim. Feito isso, tente primeiro conversar com a empresa que tecnicamente te lesou. Por que tecnicamente? Porque na maioria das vezes não é a empresa que te lesou, foi um terceiro se passando por ela. E hoje, Lidiane, as empresas têm, na jurisprudência e na própria legislação, utilizado a culpa exclusiva da vítima, quando eu, usuário, fui negligente, eu, usuário, fui imprudente, às vezes até mesmo imperito, enfim. Mas tente negociar. Se a coisa estiver difícil, eu sugiro que você procure o advogado de sua confiança. Ok. Existe um prazo para que essas situações sejam resolvidas? No caso do WhatsApp, por exemplo, né, que é quem gerencia as contas, existe um prazo legal para isso? A empresa Eu deve se até peço manifestar desculpa. num período X de horas, por exemplo. Eu até te peço desculpas que eu não havia respondido. Não tem. Não existe um prazo pré-definido. Hoje, o que acontece? No WhatsApp, quando você é vítima, você deve entrar em contato lá com o suporte em inglês, @whatsapp.com, narrando o que aconteceu, tente bloquear o quanto antes, e normalmente o prazo deles é de 7 dias para devolução, ok? O WhatsApp, ele é de propriedade da Meta, que hoje é dona tanto do Facebook, do Instagram, da Oculus, enfim. Nessas outras redes sociais, não tem um prazo específico, tá? Normalmente você recupera uma conta de Instagram de 48 a 72 horas. Então, assim, é muito caso a caso administrativamente. Agora, se você for resolver judicialmente, aí o prazo é aquilo que o juiz determinar. Uma última pergunta, Leonardo. No caso de identificados os cybercriminosos, vamos identificá-los assim, quais são as punições previstas em lei hoje para os crimes virtuais? Hoje existem vários, vários tipos penais envolvendo cybercrimes, né? Começou lá atrás, teve a Lei Caroline Dickmann, que era a invasão de dispositivo e instalação de vulnerabilidade. Mais recentemente, houve algumas inovações envolvendo a questão de material íntimo compartilhado, crime de stalking, né? Perseguição, enfim. Então, existem alguns crimes próprios, mas a grande maioria hoje acaba continuando sendo 171 do Código Penal, estelionato, né? Então, ou própria extorsão, enfim. Então, em caso de identificação desses cybercriminosos, eles vão responder pela legislação penal ordinária. Ok, esclarecimentos aqui sobre segurança na internet e os principais tipos de golpes aplicados hoje nas redes sociais. Foram os temas hoje aqui do programa Espaço Aberto pela TV e Rádio Câmara Bauru em formato virtual, recebendo como convidado o doutor Leonardo Góes de Almeida. Ele é especialista em direito digital e sócio do escritório Maia Sociedade de Advogados. Gentilmente nos atendeu e trouxe esses esclarecimentos todos para você que nos acompanha. Leonardo, obrigada pela participação, por ter aceito o convite. Eu que agradeço e eu estou sempre à disposição de vocês. Nós aproveitamos para agradecer você também pela sintonia e lembramos que esse programa fica disponível na íntegra para você acessar pelo YouTube. Procure nosso canal, TV Câmara Bauru. Até a próxima!